Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Aeroporto Internacional John F. Kennedy estava banhado por uma luz fria e impessoal, com os letreiros de neon refletindo no piso de mármore reluzente. Anúncios eram transmitidos monotonamente pelos alto-falantes enquanto os passageiros circulavam, suas malas rolando pelo piso, alguns com pressa, outros absortos em seus celulares. Entre eles estava James Thornton, CEO da Thornton Technologies, uma das empresas mais influentes do setor de tecnologia e inovação. James caminhava com confiança, seu impecável terno cinza delineando perfeitamente sua silhueta, seus sapatos de couro reluzentes tilintando suavemente a cada passo. Em sua mão, sua pasta de couro preta continha não apenas documentos cruciais para uma reunião internacional, mas também todo o peso de sua carreira e dignidade. Seu rosto, geralmente impassível, exibia uma expressão de concentração e calma. Contudo, ao se aproximar do portão de embarque, sentiu um arrepio de desconforto. A comissária de bordo, Claire Bradford, loira de olhar frio, ostentava um sorriso forçado, mas seus olhos revelavam uma desconfiança pura e silenciosa. James pressentiu que algo estava errado. Ao entregar seu cartão de embarque, Claire o examinou de cima a baixo, seu olhar demorando-se em sua pele morena. Senhor, eu não posso deixá-lo passar, disse ela com a voz trêmula, mas firme. O tempo pareceu parar ao redor de James. Os passageiros atrás dele se viraram, curiosos ou chocados. Murmúrios surgiram, celulares foram sacados, registrando o momento em que um homem de poder e reputação teve seu direito fundamental negado. A humilhação não foi física, mas doeu mais profundamente do que qualquer golpe. James sentiu a raiva crescer, mas a controlou, deixando uma calma gélida envolver sua fúria interior. Seus olhos escuros encontraram os de Claire e pela primeira vez ela pareceu compreender a gravidade de seus atos. Ele poderia ter gritado, ameaçado ou chorado, mas escolheu algo diferente. Observar, lembrar e, acima de tudo, planejar sua vingança. Naquele exato momento, James soube que aquela humilhação não era o fim. Era o início de uma luta contra a injustiça, contra o racismo e contra aqueles que acreditavam poder humilhar um homem simplesmente por causa da cor de sua pele. A luta seria pública, retumbante e irreversível. O voo que ele deveria fazer estava se afastando, mas a verdadeira missão tinha acabado de começar. James Thornton estava parado junto ao portão de embarque, respirando calmamente para controlar a irritação que começava a surgir. Seus dedos, apertando firmemente a pasta, mal demonstravam atenção. Claire Bradford, a comissária de bordo, permanecia imóvel, olhando para ele com uma expressão que oscilava entre hesitação e certeza em sua decisão. Senhor Thornton, eu realmente não posso deixá-lo passar, repetiu ela, desta vez com mais firmeza, como se quisesse justificar um ato que sabia ser injustificável. James franziu ligeiramente a testa, sua voz calma, porém autoritária, ecoando pelo corredor. Com licença, vocês estão se recusando a me deixar embarcar. Por que exatamente? Claire desviou o olhar, evitando o contato visual. Alguns passageiros se inclinaram para frente para ouvir, alguns franziram a testa, outros cochicharam entre si. É uma medida de segurança, gaguejou ela, visivelmente desconfortável. James respirou fundo. Sua voz, gélida, mas controlada, cortou o ar como um bisturi. Uma medida de segurança? Sou o CEO da Thornton Technologies. Estou viajando a negócios. Mostre-me onde está escrito que não posso embarcar. O murmúrio dos passageiros aumentou. Vários pegaram seus celulares para filmar a cena. James sentiu os olhares inquisitivos sobre Claire. A pressão sobre ela aumentou e, pela primeira vez, uma dúvida cruzou seus olhos. James prosseguiu, mantendo o tom profissional, porém inflexível. Não estou pedindo tratamento especial, mas me recuso a ser humilhado por causa da cor da minha pele. Quero falar com seu superior imediatamente. Um leve pânico tornou-se visível no rosto de Claire. Ela hesitou, depois pediu ajuda a um colega, que apareceu alguns minutos depois. O homem, um supervisor na casa dos 50 anos chamado Robert Simons, tinha um sorriso educado, mas tenso, ciente de que a situação poderia rapidamente se agravar. Senhor Thornton, peço desculpas por esse mal-entendido. Ele começou. James o interrompeu calmamente. Não se trata de um mal-entendido. Vocês me negaram o embarque por causa da cor da minha pele. Gostaria que tomassem nota deste incidente e que fossem tomadas as devidas providências. Robert suspirou, visivelmente constrangido, e murmurou algo para Claire antes de se virar para James. Vamos analisar a situação. Por enquanto, peço que você...
James levantou a mão, interrompendo seu discurso. Não estou pedindo nada agora. Estou observando, estou gravando e garanto que este ato terá consequências. Naquele momento, vários passageiros aplaudiram timidamente, outros murmuraram palavras de encorajamento. Todos os olhares estavam voltados para Claire, que baixou o olhar, sentindo pela primeira vez o peso da discriminação que sofria. James deu um passo para trás, recuperando a compostura, com a dignidade intacta apesar da humilhação pública. Ele sabia de uma coisa com certeza: essa injustiça não ficaria impune. O supervisor, Robert Simons, permaneceu em silêncio por um momento. Visivelmente desconfortável diante da multidão de passageiros e das câmeras dos celulares apontadas para eles. James, imóvel, observava cada gesto, cada hesitação. Sr. Thornton, começou Robert, com a voz hesitante, eu entendo sua frustração. James o interrompeu, seu olhar escuro e penetrante fixo nele. Frustração? Isso não é frustração. É uma violação flagrante dos meus direitos. Vocês acabaram de negar acesso a um passageiro, por causa da cor da pele dele. Robert baixou os olhos, procurando as palavras certas. Alguns passageiros murmuraram entre si, alguns demonstrando apoio a James. Eu sinto muito. As regras são rígidas, você entende? Gaguejou Claire Bradford atrás dele. James respirou fundo e apontou para o seu cartão de embarque. Mostre-me onde está escrito nas suas regras que um gerente geral ou qualquer passageiro pode ser discriminado com base nisso. Estou aguardando. Robert franziu a testa, percebendo que a situação poderia se agravar rapidamente. Escute, Sr. Thornton, nós vamos investigar isso. Mas James balançou a cabeça negativamente, sua voz calma, porém firme, ecoando pelo corredor. Saber disso não basta. Este incidente agora é público. Passageiros filmaram. Há provas. Vou garantir que sua empresa entenda que a humilhação a que me submeteram é inaceitável. Um murmúrio percorreu a multidão. Alguns passageiros aplaudiram discretamente, outros assentiram com a cabeça, chocados com o racismo explícito, mas também impressionados com a calma e a compostura de James. Claire Bradford desviou o olhar, incapaz de encarar James. Pela primeira vez, ela compreendeu a magnitude de sua ação. Não se tratava de uma simples verificação de embarque, mas sim de uma afronta pública que a perseguiria por muito tempo. James prosseguiu com a voz mais baixa, mas ainda gélida. Não estou atacando você pessoalmente, Robert Simons. Estou responsabilizando você. Se você acha que suas desculpas são suficientes, está enganado. Vou além. Robert abriu a boca em protesto, mas James fez um gesto silencioso, porém decisivo, com a mão. Virou-se lentamente, sentindo a multidão observando cada movimento seu. Em sua mente uma estratégia começou a se formar. Essa injustiça se tornaria um exemplo público, e ele seria o catalisador da mudança. Ao se afastar, seus passos ecoavam no chão de mármore. Cada eco lembrava aqueles que o haviam humilhado que o poder de um homem digno e determinado não deveria ser subestimado. Poucos minutos após o incidente, James sentou-se no corredor, recuperando o fôlego e ponderando sobre seus próximos passos. Mas ele não precisou fazer nada. Os passageiros ao seu redor já haviam começado a compartilhar os vídeos nas redes sociais. Em menos de uma hora, a hashtag #DuchesForJames começou a bombar. Tweets, posts no Instagram e vídeos do TikTok mostraram o exato momento em que Claire Bradford negou o embarque a um CEO por causa da cor de sua pele. Os comentários se multiplicaram, alguns expressaram apoio, outros denunciaram o racismo sistêmico nas companhias aéreas. James acompanhava o andamento da situação pelo celular. As notificações não paravam de chegar, seus amigos, colegas e até jornalistas estavam entrando em contato com ele. Um jornalista de um importante veículo de comunicação nacional ligou para ele. Sr. Thornton, aqui é Samantha Colley, da News Network. Vimos o vídeo. Poderia comentar sobre sua experiência? James respondeu calmamente. Essa experiência ilustra o que muitas pessoas enfrentam diariamente. O que vocês veem aqui não é um caso isolado. Eu simplesmente quero que a justiça seja feita e que esse tipo de comportamento não seja mais tolerado. O vídeo rapidamente se tornou notícia em diversos jornais online. Os comentários destacaram a dignidade e a compostura de James diante de uma situação injusta e humilhante. As imagens eram claras. Um homem respeitado, profissional e calmo, humilhado publicamente por algo que não podia controlar. Até mesmo a companhia aérea começou a sentir a pressão. As ligações de clientes insatisfeitos se multiplicaram e as postagens nas redes sociais criticando abertamente a empresa inundaram a plataforma.
A reputação da empresa estava em jogo, e James sabia que aquilo era apenas o começo. Ao sair do saguão em direção a uma sala de espera mais tranquila, James sentiu uma estranha calma. Sua raiva não havia diminuído, mas encontrara uma válvula de escape. Essa viralização inesperada se tornaria uma alavanca para forçar uma mudança real. Ele sabia agora que não se tratava apenas dele, mas de todos que haviam sido discriminados. O mundo inteiro estava assistindo. E James Thornton tinha toda a intenção de garantir que essa injustiça não passasse despercebida. De volta à casa, James Thornton estava sentado em seu escritório. Uma sala espaçosa com paredes repletas de estantes de livros e grandes janelas panorâmicas com vista para Manhattan. Seu olhar vagou por um instante pelas luzes da cidade, mas sua mente estava longe da paisagem urbana. Ele pensava na humilhação que acabará de sofrer. Ele sentiu a raiva fervilhar, mas a transformou em algo mais poderoso, um foco gélido, um plano de ação preciso. A fúria impulsiva não lhe serviria de nada, o que importava era a eficácia. James pegou o telefone e ligou para seu advogado Michael Davis, um homem meticuloso conhecido por suas vitórias em casos de discriminação e direito trabalhista. Michael, escute-me com atenção, disse James calmamente, mas com determinação. Recusaram-me o embarque num voo, não por um motivo administrativo, mas por causa da cor da minha pele. Quero que todos os detalhes sejam documentados e utilizados ao máximo. Michael assentiu mentalmente. Mesmo por telefone, ele entendeu que James não queria apenas um pedido de desculpas. Muito bem, James. Vamos reunir todas as provas, vídeos, depoimentos de testemunhas, normas internas da companhia aérea. Depois, decidiremos a melhor forma de usá-las para obter justiça. James se levantou e caminhou até a frente de sua mesa. Ele estava pensando em cada movimento, cada palavra dita no aeroporto, cada olhar trocado. Tudo precisava ser registrado. Ele não queria apenas que a companhia aérea admitisse seu erro, ele queria que fosse um sinal para todos que ainda toleravam esse tipo de discriminação. Ao mesmo tempo, ele contatou diversos jornalistas e veículos de comunicação com os quais tinha conexões. Explicou-lhes os fatos, sem excesso de emoção, mas com precisão cirúrgica. Sabia que seu relato sobre sua dignidade diante da injustiça atrairia atenção e geraria amplo apoio público. Ele também elaborou um plano estratégico com Michael. Coleta de provas completas e irrefutáveis. Publicação controlada e mensurável de vídeos e depoimentos. Pressão da mídia sobre a companhia aérea. Ações judiciais, se necessário. James finalmente largou o celular e respirou fundo. A raiva, agora canalizada, havia se transformado em uma força silenciosa, porém formidável. Ele sabia que a luta seria longa, mas estava preparado. Essa humilhação pública seria o catalisador para uma mudança real e duradoura. E no silêncio de seu escritório, com Manhattan brilhando ao fundo, James compreendeu uma coisa essencial: ele jamais permitiria que a injustiça o humilhasse impunemente. No dia seguinte ao incidente, James Thornton acordou com uma enxurrada de notificações em seu celular. A mídia nacional havia repercutido a história, vídeos, artigos e análises se multiplicavam. Jornais online estampavam manchetes como: CEO negro tem embarque negado, humilhação pública. Racismo nas companhias aéreas, o caso James Thornton. Dezenas de e-mails e telefonemas chegaram de clientes, colegas e investidores, alguns expressando apoio, outros oferecendo soluções para transformar essa situação em um catalisador para a mudança. Até mesmo seus concorrentes profissionais lhe enviaram mensagens de solidariedade, impressionados com sua compostura e dignidade diante da injustiça. Entretanto, a companhia aérea começava a sentir a pressão. Cancelamentos de voos e críticas nas redes sociais aumentavam. Tweets como: "Não voarei mais com a American Airlines enquanto eles discriminarem seus passageiros. Onde está o respeito pelos direitos fundamentais?" foram compartilhadas milhares de vezes. James, ciente do impacto, manteve a calma. Sabia que não era hora de reagir impulsivamente. Continuou trabalhando com seu advogado Michael Davis para documentar todas as evidências, vídeos, depoimentos de passageiros presentes e conversas com Claire Bradford e o supervisor. Cada detalhe era importante para construir um caso sólido e irrefutável. Algumas horas depois, James recebeu um telefonema inesperado de uma renomada jornalista nacional, Sarah Collins. "Senhor Thornton, gostaríamos de fazer uma entrevista exclusiva para a televisão nacional. Seu depoimento poderia realmente fazer a diferença." James concordou, mas com uma condição rigorosa: a verdade seria contada sem distorções, e a humilhação que sofrerá seria claramente exposta.
Ele sabia que controlar sua narrativa era essencial para transformar sua experiência pessoal em uma ferramenta social e midiática. Entretanto, Claire Bradford começava a sentir as primeiras consequências de seus atos. Seus colegas cochichavam nos escritórios da empresa, e ela sentia os olhares dos outros sobre si. Pela primeira vez, a comissária de bordo percebeu que a discriminação não era impune. Todo ato racista podia se voltar contra o próprio agressor. James, por sua vez, manteve o foco. Sua raiva não era mais uma reação imediata. Havia se tornado uma força estratégica, uma energia direcionada a um objetivo claro. Ele sabia que essa batalha ia além dele. Dizia respeito à dignidade de todos aqueles que sofriam discriminação semelhante. E nessa aparente calma, James começou a compreender o verdadeiro poder de sua história, uma injustiça transformada em instrumento de mudança. 2 semanas após o incidente, a situação havia assumido proporções inesperadas. O vídeo da humilhação de James Thornton foi visto por milhões de pessoas nas redes sociais e transmitido por todas as principais emissoras de televisão. Artigos de notícias citavam especialistas em direitos civis, jornalistas e até figuras políticas denunciando o racismo flagrante. James, por sua vez, não buscava apenas um pedido de desculpas. Ele queria o reconhecimento público da injustiça. Com seu advogado, Michael Davis, decidiu realizar uma coletiva de imprensa. Convites foram enviados a todos os principais veículos de comunicação, e o local escolhido foi simbólico, em frente à entrada principal da sede da companhia aérea em Nova York. Quando James chegou, flashes de câmeras dispararam e repórteres murmuraram impacientemente. Os transeuntes pararam para observar a reunião, alguns reconhecendo imediatamente o rosto agora famoso de James. Claire Bradford, a comissária de bordo, estava lá, obrigada a comparecer ao evento pela gerência da empresa para demonstrar sua cooperação. Seu olhar evitava o de James. Pela primeira vez, ela sentiu o peso de sua decisão, amplificado por milhões de telespectadores. James falou, sua voz clara e firme ecoando para além da multidão. Senhoras e senhores, o que vocês viram não é um incidente isolado. É uma ilustração do sofrimento que muitas pessoas ainda enfrentam simplesmente por causa da cor da sua pele. Não busco apenas reparação para mim. Busco justiça, visibilidade e mudança para todos aqueles que não têm a oportunidade de fazer com que suas vozes sejam ouvidas. Os jornalistas anotavam freneticamente. As câmeras registravam cada palavra. Claire Bradford baixou os olhos, incapaz de encarar o homem que havia humilhado. Os murmúrios na multidão transformaram-se em aplausos tímidos, e depois em gritos de aprovação. James continua. Recuso-me a tolerar tais atos. E gostaria de agradecer a todos que me apoiaram e me ajudaram a transformar essa injustiça em uma alavanca para uma mudança real. Após seu discurso, ele entregou oficialmente um dossiê completo à direção da empresa, compilando todas as evidências do incidente, vídeos, depoimentos de testemunhas, conversas e relatórios internos. A direção não teve outra opção senão anunciar uma investigação interna e medidas disciplinares. A humilhação que começou no portão de embarque agora se voltava contra aqueles que a haviam perpetrado. Claire Bradford foi suspensa e a empresa se viu no centro das atenções por suas práticas discriminatórias. James saiu da conferência sabendo que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Sua raiva, transformada em ação estratégica e pública, já começava a produzir seus primeiros efeitos. E em sua mente ele já preparava os próximos passos para garantir que essa injustiça jamais fosse esquecida. Poucos dias após a conferência de imprensa, a história de James Thornton estava em toda parte: jornais, televisão, redes sociais, podcasts. Seu rosto e seu depoimento se tornaram um símbolo de dignidade diante da injustiça. James, no entanto, não se contentou apenas com a exposição na mídia. Com Michael Davis, ele desenvolveu uma estratégia para transformar a viralização de sua história em uma alavanca para mudanças concretas. Cada entrevista, cada declaração, cada postagem nas redes sociais tinha que servir a um propósito: denunciar o racismo sistêmico e forçar as companhias aéreas a agir. Ele participou de diversas transmissões nacionais, mantendo-se sempre calmo, articulado e preciso. Em cada aparição, compartilhou não apenas sua experiência pessoal, mas também estatísticas sobre discriminação em viagens e depoimentos de outras vítimas. As redes sociais entraram em erupção, hashtags e compartilhamentos proliferaram, com usuários exigindo ação imediata. Enquanto isso, Claire Bradford viu seu nome circular por toda parte. Mensagens de condenação choveram, algumas chegando a assediá-la online. Ela entendeu que seu ato não era isolado, havia desencadeado uma onda de conscientização pública.
A companhia aérea tentou amenizar a crise com comunicados oficiais e pedidos de desculpas, mas James manteve-se inflexível. Suas desculpas não bastam. Não se trata apenas de mim, trata-se de todos que foram discriminados. Vocês precisam mudar suas práticas, treinar seus funcionários e prestar contas publicamente. As ligações de clientes indignados começaram a se multiplicar, e alguns investidores expressaram preocupação com a imagem da empresa. Analistas já previam um impacto nos lucros caso nenhuma medida concreta fosse tomada. Mas para James não se tratava apenas de reputação ou justiça pessoal, era um sinal para a sociedade como um todo. Ele queria mostrar que dignidade e perseverança podiam transformar um ato humilhante em uma força capaz de gerar mudanças sistêmicas. Entretanto, organizações de direitos civis entraram em contato com James para colaborar e amplificar a causa. Sua história se tornou um catalisador. Movimentos contra o racismo no transporte aéreo e em outros setores começaram a se formar. E na mente de James, um sentimento poderoso tomou conta. A raiva que sentirá no aeroporto se transformará em uma força construtiva. Essa humilhação pública que poderia tê-lo destruído, se tornaria um símbolo de justiça, mudança e inspiração para todos. Algumas semanas após a conferência de imprensa, a pressão pública e mediática sobre a companhia aérea tornou-se insuportável. A administração foi obrigada a convocar uma reunião de emergência para gerir a crise. Os pedidos de desculpas iniciais vagos e insuficientes já não bastavam. A opinião pública exigia medidas concretas. James Thornton foi convidado para uma reunião com o CEO e vários membros da alta administração em uma sala envidraçada na sede da empresa. Não era permitido o uso de câmeras, mas James sabia que a imprensa seria informada sobre o resultado. Claire Bradford, a anfitriã responsável pelo incidente, permaneceu em um canto, em silêncio e visivelmente nervosa. O CEO, um homem na casa dos 50 anos vestindo um terno impecável, começou com um discurso preparado. Sr. Thornton, gostaríamos de apresentar nossas mais sinceras desculpas pelo incidente que o senhor vivenciou. James o interrompeu calmamente. Pedimos desculpas, mas isso não basta. Um simples gesto simbólico não pode reparar humilhações desse tipo. São necessárias ações concretas e um compromisso real. O CEO assentiu com a cabeça e listou as medidas que a empresa tomaria. Claire Bradford seria suspensa imediatamente e o objetivo do treinamento obrigatório sobre racismo e diversidade. Treinamento obrigatório para todos os funcionários da uma empresa seria criada para impedir qualquer ato. Discriminação futura. Um comunicado oficial seria divulgado reconhecendo isso. O incidente e reafirmando o compromisso da empresa em combatê-lo. Contra todas as formas de discriminação. Claire Bradford, que até então permanecerá em silêncio, baixou os olhos e murmurou. Eu sinto muito, Sr. Thornton. Eu não queria. James encarou a anfitriã por um instante. Seu tom era calmo, porém firme. Arrepender-se não basta. Suas ações têm consequências. O que você faz agora para reparar o dano, aprender e mudar importa muito mais do que suas desculpas. A empresa divulgou o comunicado oficial poucas horas depois. A mídia repercutiu imediatamente noticiando a suspensão de Claire Bradford e a implementação de treinamento obrigatório para todos os funcionários. O nome de James Thornton foi citado como exemplo de dignidade e coragem diante da injustiça. Para James foi uma vitória simbólica, mas também um lembrete. A verdadeira mudança vem com ações concretas. A humilhação inicial transformou-se em alavanca para um impacto real e duradouro. Ao sair da reunião, James sentiu um leve alívio. Mas ele sabia que aquilo era apenas o começo. Agora precisava garantir que essas medidas fossem de fato implementadas e que a mensagem contra o racismo sistêmico se espalhasse amplamente. Nas semanas seguintes, a história de James Thornton continuou a abalar a companhia aérea e a indústria da aviação como um todo. Reformas internas foram implementadas, treinamento obrigatório sobre diversidade e racismo, criação de comitês para monitorar comportamentos discriminatórios e uma revisão completa das políticas internas. Mas o que impressionou James foi o efeito dominó. Passageiros, funcionários de outras companhias aéreas e viajantes frequentes começaram a compartilhar suas próprias experiências de discriminação. Hashtags como #TravelWithoutRacism e #DignityForAll proliferaram, criando um movimento que ultrapassou em muito o incidente inicial. Diversas organizações de direitos civis entraram em contato com ele para organizar seminários e conferências sobre o combate à discriminação no transporte. James tornou-se uma figura de destaque, não apenas por sua liderança, mas também por sua capacidade de transformar a humilhação pessoal em um catalisador para a mudança social.
Claire Bradford foi transferida para funções administrativas sob supervisão rigorosa e concluiu o treinamento obrigatório. Ela começou a compreender as implicações de suas ações e o peso de suas responsabilidades. Embora seu nome permanecesse associado ao incidente, ela percebeu que precisava aprender com essa experiência para garantir que jamais repetisse tal erro. No âmbito profissional, a história de James levou outros líderes e empresas a refletirem. A reputação e a responsabilidade social passaram a ter precedência sobre o mero lucro. As conferências e entrevistas em que James participou enfatizaram uma mensagem fundamental: a dignidade e o respeito por cada indivíduo devem prevalecer, independentemente de sua função, cor da pele ou posição social. James, por sua vez, continuou seus negócios com energia renovada. Ele via em cada vitória na mídia e em cada mudança concreta um passo em direção a um mundo mais justo. Mas mantinha em mente que a verdadeira transformação exigia paciência, vigilância e compromisso contínuo. E ao embarcar em um avião alguns meses depois, desta vez sem incidentes, ele olhou para os passageiros. Sentiu uma sensação de vitória silenciosa. Não era mais apenas a sua própria dignidade que ele estava protegendo, mas a de todos aqueles que, como ele, mereciam respeito e justiça. A reviravolta estava em curso, e James sabia que sua luta, embora tivesse começado com um ato humilhante, agora tinha o poder de mudar vidas. Alguns meses depois, James Thornton estava de volta ao aeroporto, desta vez para um voo rumo a uma conferência internacional. A atmosfera era a mesma, as luzes de neon brilhavam no chão impecável, mas algo havia mudado. Não havia mais olhares desconfiados, nem sussurros desdenhosos. Os passageiros o cumprimentavam educadamente, alguns com gratidão, outros sem saber que o homem que viam havia deixado sua marca na história recente dos direitos civis no transporte. Ao passar pelo portão de embarque, James sentiu uma mistura de serenidade e orgulho. A humilhação que sofrerá alguns meses antes dera lugar a algo maior, mudança. A companhia aérea implementara suas reformas, Claire Bradford concluíra seu treinamento e agora cumpria suas responsabilidades. E outras companhias aéreas começaram a reavaliar suas práticas para evitar incidentes semelhantes. Sentado em seu lugar, James pegou o celular e leu as mensagens de apoio e os artigos que contavam sua história. Ele percebeu que sua raiva inicialmente destrutiva havia se transformado em uma força construtiva. Cada palavra, cada decisão, cada ação que ele havia tomado desde o incidente contribuiu para um impacto duradouro. Em sua mente ele recordou o momento exato em que Claire Bradford o prendeu, olhando-o com suspeita. Na época sentiu uma profunda injustiça e humilhação pública. Hoje, em vez disso, sentia uma silenciosa sensação de vitória. A dignidade triunfara e a injustiça fora confrontada com determinação e estratégia. James sorriu gentilmente. Essa jornada não era apenas um voo físico. Era um símbolo, uma lembrança de que justiça, perseverança e dignidade podiam transformar até as humilhações mais cruéis em motores de mudança. Enquanto o avião decolava sobrevoando a cidade que brilhava ao pôr do sol, James compreendeu uma verdade simples, porém profunda. Nenhum ato de ódio pode extinguir a força de um homem determinado a garantir dignidade e respeito para todos. Assim, a humilhação do aeroporto transformou-se num triunfo silencioso, duradouro e exemplar, deixando um legado que ninguém poderá apagar.